Turma do propósito, e aí? Tá conseguindo ler a Bíblia? Tá conseguindo orar? Tá tentando mudar? Tá sim, meu querido irmão. Hoje é o primeiro dia de março de 2024. Significa que 2 meses se passaram e a sua persistência vai gerar constância. No começo não é fácil mantermos uma vida devocional com disciplina, mas a sua perseverança, a sua persistência vai gerar em você constância, isso vai virar um hábito e depois isso não vai poder mais ser desassociado da sua vida. Você vai carregar isso para a vida inteira e quem sabe vai transmitir a outras gerações, como muitos fizeram. Nós estamos num processo de reconstrução da nossa vida com Deus em nossos lares. A nossa vida com Deus não pode se resumir àquilo que nós vivemos no templo, na igreja. Se a gente vive uma relação com Deus apenas na igreja, nós estamos sendo hipócritas, porque no lugar em que nós devemos dar o primeiro testemunho é na nossa casa. É lá que nós devemos ser como Cristo para com a minha esposa tem que ser Cristo para comigo, nós precisamos ser Cristo para os nossos filhos, é o lugar onde os filhos precisam entender que precisam obedecer o Senhor, na figura ali dos pais, naquilo que os pais pedem e é a vontade do Senhor. Então esse ambiente é um ambiente inicial, é o primeiro ambiente, cuide dele, persevere, continue. Todos os dias eu tenho recebido aí mensagens, testemunhos que têm nos animado no Senhor a continuar esse projeto. Muita gente dizendo como tem sido bênção. E tem sido bênção, meu irmão. Todo início é difícil. Nós vamos ver hoje o capítulo 11, hoje o dia 61 do nosso propósito, e você vai ver que ele é um contraste com o início lá de Moisés. O capítulo 11 é uma preparação para a praga que vai ser descrita a seguir. A praga a 10ª praga, é a que vai fazer o povo sair mesmo do Egito, e não sair de qualquer maneira, mas sair com a sensação de que triunfou sobre os inimigos. Não foi qualquer vitória, foi um triunfo, foi uma vitória humilhante. E a 10ª praga, os irmãos sabem, é a morte dos primogênitos. E aqui no capítulo 11 nós chegamos ao momento que Moisés esperava, quando Deus disse: olha, agora vocês vão sair. É depois dessa que vocês vão sair, é depois dessa, Moisés, que vai ter final o seu embate com Faraó. Aliás, o meu embate, o embate de Deus com o Faraó. E eu quero fazer um contraste entre o início do encontro de Moisés com o Faraó e esse final. Por exemplo, no início, Moisés ele chega até Faraó e ao invés de Faraó ouvir aquilo que Moisés falou, porque ele falou: deixa o meu povo ir, essa é a mensagem de Deus, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que caminhe em 3 dias, chegue ao lugar que eu mostrarei, para que me preste culto. O Faraó disse assim: esse povo está muito desocupado, ocioso, tira a palha e produz a mesma quantidade de tijolos. Ou seja, após o clamor e a intervenção de Moisés, que aos olhos, no primeiro momento, talvez criou-se uma esperança ali entre os líderes do povo de Israel. Após o encontro com Faraó, a situação do povo piorou. Ou seja, ao invés do povo ter expectativa de sair, o povo agora temia, porque a escravidão se tornou ainda mais severa. Vamos lembrar que o contexto era terrível. Faraó matava os filhos dos hebreus. Faraó submetia esse povo a um jugo pesadíssimo e a situação piorou. O povo então não tinha expectativa de sair. Agora Deus vem dizer para Moisés o seguinte: prepara o povo para sair. Essa é a praga que vai fazer com que vocês saiam de uma vez por todas do Egito. Lá no início, como eu falei, parece que Deus testou a Faraó, mas para mostrar que o coração de Faraó é duro. Quando Moisés chega e diz assim: olha, meu Deus mandou que você deixe o seu povo ir, porque esse povo não é seu, Faraó, não é seu brinquedo, não é seu objeto, é de Deus. Ele vai sair e vai prestar sacrifício. O Faraó falou assim: eu sou o chefe aqui. Quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor.
e não vou deixar o povo ir. Vou endurecer mais ainda a serviço. E preste atenção, queridos, aqui Deus vem dizer para Moisés como o coração dele deve ter ficado feliz em saber que aquele seria o embate final. E no primeiro momento também, nós vemos o povo ali, o povo com uma expectativa assim de que seriam escravos. Agora Deus aqui anuncia a libertação. Deus vem dizer para Moisés, olha, vai lá, Moisés, e fala ao faraó uma última vez, e nessa fala você vai ver que eles vão se humilhar e o povo vai sair. Então eles tinham expectativa de escravidão, e agora Deus aqui anuncia claramente a libertação, e não é uma libertação de qualquer maneira não. Deus diz assim para eles, principalmente aí no versículo 2, ó, fala para o povo pedir prata e ouro. E os egípcios vão oferecer essa prata e esse ouro com de boa vontade, vamos dizer assim. O povo hebreu vai contar com o favor dos egípcios por dois motivos. Um, ou por medo do que poderia acontecer com eles, afinal de contas vinha uma sucessão de pragas, ou por reconhecer que verdadeiramente eles estavam com o Senhor. Outra coisa que nós percebemos é que Moisés e Arão foram extremamente humilhados por todos, por Faraó, por seus oficiais, os magos zombaram, fazendo ali nos primeiros sinais acontecer também coisas semelhantes, e até mesmo o povo humilhou e desprezou Moisés e Arão, ao ponto de Moisés falar assim, por que o Senhor me mandou para cá? Eu só estou piorando a vida desse povo, já é difícil, eu estou piorando ainda mais. Até o próprio Moisés está se sentindo frustrado. Agora, nesse final, no capítulo 11, mostra que Moisés era respeitado pelos egípcios. Qual era a figura máxima nos egípcios? A figura máxima era Faraó, a encarnação, como se fosse um filho dos deuses, era considerado divino Faraó. Moisés, portanto, a gente não pode, o texto nos dá a entender que a admiração por Moisés era uma admiração maior do que Faraó. E vamos lembrar que Moisés, hora nenhuma, se intitulava como sendo Deus, como Faraó fazia. Então aqui nós temos uma humilhação. Faraó não tem o prestígio que Moisés tem diante do seu próprio povo, porque os egípcios, eles acreditavam que Faraó era um Deus encarnado, era uma espécie de filho dos deuses. Só que agora ele está sendo extremamente humilhado pelo único Deus vivo e verdadeiro. Agora os egípcios estão tendo uma experiência de se encontrar com o Senhor que domina sobre toda a criatura. Deus dos deuses, porque todos os outros deuses são obras das mãos humanas, mas esse é o Criador de todas as coisas. Isso fazia com que Moisés tivesse o respeito e tornasse aí uma figura notável. Perceba o contraste, no começo humilhado, e agora todos viam Moisés com extremo temor e tremor, porque sabiam que Deus estava com ele. Lá no início, Faraó adverte Moisés. Aqui no capítulo 11, Moisés adverte Faraó e avisa para Faraó que é a última praga, e transmite a mensagem com autoridade sobre a gravidade que seria, e nem dá chance para Faraó deixar o povo ir. Essa praga viria mesmo. E tudo indica, pessoal, que essa praga vem depois os comentaristas acreditam que ela vem logo depois dos 3 dias de escuridão. Aqueles 3 dias de escuridão, o número 3, você pode perceber que na Bíblia ele vai ter um significado. Jesus ficou morto 3 dias, no 3º dia ele ressuscitou dessas trevas, naqueles 3 dias, e agora vem um momento aí que vai apontar para Cristo também, que é a morte do primogênito. Entre os egípcios vai morrer todo mundo, Moisés avisa, vai morrer de Faraó para baixo,
e até os filhos primogênitos dos animais também irão morrer. Todos irão ser afetados, com exceção do povo hebreu. Depois nós vamos ver mais à frente o porquê disso. Mas então Moisés adverte a Faraó: Faraó, chegou a sua hora. Vamos lembrar que em determinado momento Faraó disse para Moisés: Moisés, cansei. Se você aparecer aqui, você vai morrer. Então Moisés já havia dito: tudo bem, você não vai ver minha face novamente. E agora nós temos aqui o contrário. Lá no início, as medidas de Faraó abalaram o povo do Egito, abalaram o povo hebreu, porque ele aumentou a servidão. Vamos lembrar que ele começou a matar os filhos do sexo masculino, mandando que fossem lançados no rio Nilo. Ele depois vai aumentar a cerviz. Eu estou falando aqui, né, de faraós diferentes. Provavelmente aquele primeiro faleceu, esse era outro, que continuava aí nessa crueldade contra o povo de Deus. Todas essas medidas abalavam o povo de Deus, que clamava ao Senhor. Agora você vai perceber que é a praga que vai abalar o Egito. Porque, pessoal, eu acredito que essa é a maior de todas as dores. Nós vimos aqui Deus derramando pragas, Deus atingindo elementos essenciais na vida dos egípcios, como a água, trazendo perturbação com rãs, moscas, piolhos, peste nos animais. Nós vemos Deus trazendo prejuízo material. Agora, a pior de todas as consequências para o homem, eu imagino, é perder um filho. Eu não consigo imaginar a dor de perder um filho. Eu sei que tem irmãos que estão me assistindo, que talvez já tenham passado por essa experiência, e eu admiro muito aqueles que passam por essa experiência e continuam confiantes, continuam entendendo o propósito de Deus. Mas eu sei que não é fácil, não é fácil. É o que Deus sentiu ali ao ver Cristo na cruz. Ele sofreu ao ver o Senhor Jesus ali na cruz, o seu único filho, padecendo em nosso favor. Mas ele fez isso com um propósito, a fim de que tivesse muitos e muitos filhos como nós. Nós somos adotados aí pelo sacrifício de Jesus. Agora, essa praga, as medidas de Faraó abalou o povo hebreu, mas essa praga vai abalar o Egito. Vai abalar de tal forma que nós vamos ver lá na frente, que os próprios egípcios expulsarão, dirão: vão embora, vão rápido, saiam do nosso meio, porque nós não podemos suportar essa presença, não podemos suportar, não podemos continuar nos opondo a Deus. Então, meu querido irmão, eu quero deixar essa mensagem para você agora aplicando. Olha, os começos são bem difíceis, geralmente são bem difíceis, mas continue no caminho da obediência ao Senhor. Faça a vontade do Senhor, seja como Moisés, se disponha a servir, seja como Arão, se disponha a servir. Tudo aquilo que o Senhor mandar ou orientar você, faça. Como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? Deus falava com Moisés, e hoje Deus fala conosco através da Bíblia. É por isso que é muito importante essa leitura que nós estamos fazendo. Você vai ver como você vai crescer espiritualmente, como você vai entender mais o que Deus quer de você, como você vai entender que Deus sempre tem uma alternativa para nós tomarmos escolhas que tem a ver com obedecê-lo. Nunca, irmãos, nunca Deus vai deixar uma solução, uma opção que seja pecar. Ou seja, você sempre tem a opção de obedecer. Não quer dizer que vai ser fácil, como não foi para Moisés nem para Arão. Não quer dizer que você vai ser honrado. Não quer dizer que as pessoas a quem você está tentando ajudar vão corresponder. Não. Mas o tempo, enquanto você obedece a Deus, Deus vai conduzir todas as coisas. Você pode ter certeza de algo. No final, a sua história final vai ser um contraste com a inicial. Quem se humilha
vai ser exaltado por Deus. Quem se humilha em obedecer o Senhor vai confirmar o nome dele e confessar o nome dele diante do Pai e dos santos anjos. Você já pensou isso? Aqui o homem te humilha. Lá na frente Deus, ele diz para Deus, para os anjos, que ele usa para nos guardar, nos proteger, enfim. Ele diz assim, olha, esse aqui é meu, tá? Esse aqui é meu. Ele confessa o meu nome. É meu. Então, meu querido irmão, creia nisso. A história da igreja, eu costumo dizer que é como aquele capítulo de Atos. Lá em Atos, a narrativa da história de um determinado capítulo, sou péssimo com o nome, não vou lembrar, mas começa com a morte de Tiago, a perseguição, a morte de Tiago, a prisão de Pedro, a perseguição da igreja e o triunfo de Herodes, aparentemente. Ele viu que o povo gostou que Tiago tivesse sido morto, guardou Pedro para matar depois. No final do capítulo, o que acontece? Mostra o triunfo da igreja, a libertação de Pedro e a morte de Herodes. Termino citando o que o apóstolo Paulo disse: tenho por certo para mim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Hoje nós sofremos, hoje nós somos humilhados, hoje nós somos perseguidos. E se você está passando por um momento desse, obedeça, 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 sirva, creia, tema, e pode ter certeza, o Senhor vai te honrar. Meu querido irmão, um grande beijo e até amanhã para mais um dia do nosso propósito. Deus abençoe.